Vou continuar daqui então, tá, gente? Ali dos sintomas adrenérgicos, tá? A grande questão é que as pessoas desvalorizam os sinais e os sintomas, né, que estão vendo, né? Então, sintomas são aquelas questões que a pessoa sente, ela consegue nos relatar, e os sinais é aquilo que a gente enxerga na pessoa, né? Então, o que eu tô vendo nela e não estou valorizando como sendo uma hipoglicemia, tá? Aqui são complicações, quanto que eu vou suspeitar, né, de hipoglicemia. Então, lá, a concentração de glicose está abaixo de 70, e é aquilo que eu falei para vocês, tem aquele intervalo entre 50 e 70 que eu ainda consigo fazer uma refeição e melhorar um pouquinho. Abaixo de 50, já vou começar a entrar com sintomas e com questões que essa pessoa precisa de um suporte. Não é medicamentoso, mas é a glicose líquida, né? Ela precisa ter um aporte mais agressivo, tá? Sugestivo de hipoglicemia, então é entre 50 e 70, né? E indicativo de hipo abaixo de 50, tá? A hipoglicemia, gente, é a complicação mais comum na diabetes, tá? É o que é mais comum. Normalmente o paciente que faz uso de insulina, ele tem muito medo de usar insulina porque ele tem medo de entrar em crises de hipoglicemia, né? Que é uma sensação muito ruim, tá? Então ele acaba ficando com medo. O que ele tem que entender é que ele tem que comer de 3 em 3 horas, ele tem que se alimentar de forma adequada, ele tem que fazer toda uma alteração não medicamentosa para poder também utilizar a insulina. A insulina não é mágica, né? No momento que injetou insulina, tem que ter alimento lá dentro, né? Não que precisa chutar o balde, mas ele precisa comer também adequadamente para poder fazer o uso da insulina e ela agir de forma adequada, tá? A maioria dos pacientes tratados com insulina sofrem com hipoglicemia por causa né, não, essa questão irregular aí. 10% dos pacientes terão algum episódio grave de hipoglicemia e eles chegam a internar, né, em hospital por causa disso e pode comprometer o bom tratamento pelo medo dos pacientes de usar insulina. Tá? Aqui vai falar um pouquinho do tratamento, como é que é feito, tá? E o quanto que a gente pode fazer ali em casa. Olha ali, ó. Crise leve a moderada, né? Com consciência preservada, tá? Aqui tá fazendo Opa, eu tô apontando com o dedo. Aqui tá fazendo uma comparação, tá? O hidrato de carbono, ele é a mesma coisa que fazer um suco de laranja com uma colher de sopa de mel e 4 colheres de chá de açúcar, né? E após oferecer uma dieta indicada. Mas é uma questão mais calórica, né? Mais rica em glicose mesmo, tá? Não quer dizer que ele precisa comer só o açúcar puro, tá, gente? Lembrem que glicose tem outras coisas. O tipo de glicose, né, de açúcar, que tem mais rápida absorção é a frutose, né? Que é a glicose oriunda da fruta, tá? Depois os demais, ele precisa de um tratamento mais agressivo em instituição hospitalar, tá? A hiperglicemia é o oposto da hipo. É quando o número tá lá em cima. Quando tu bota no aparelhinho ali, né? A fitinha com gotinha de sangue. E a glicemia do paciente vai lá em cima, tá? Quando o corpo tem açúcar demais no sangue. Pode ser causada por insulina insuficiente, excesso de alimentação, inatividade, doença, estresse, isoladamente ou em conjunto, tá? A pessoa que está em estresse, está numa situação nervosa, né? A glicemia vai aumentar. Tá? Vou contar um caso bem rapidinho, né? Minha filha tem pavor de agulha e ela é gordinha. E aí eu levei ela no endócrino e o endócrino, né, pelo IMC dela, enfim, né, pediu alguns exames de sangue que precisava todo um controle maior, assim, de glicose e tal, para avaliar se tinha uma diabetes, alguma coisa assim, tá? Quando nós chegamos no laboratório, ela tem tanto pânico de agulha que ela ficou tão nervosa, ela gritava tanto que tiveram 5 técnicas de enfermagem para segurar ela e fazer a punção para coleta, né? É óbvio que o cortisol foi lá em cima, né? Hormônio do estresse, e aí subiu a glicose, subiu todos. Quando nós voltamos na endócrino com o resultado, a endócrino ficou apavorada que fizeram a coleta nessa situação, porque alterou todos os exames, invalidou todos os resultados. Tá? Os sintomas comuns, Os sintomas comuns, então, da hiperglicemia, tá? Um cansaço, visão borrada, vômito. A hiper vai dar uma vermelhidão facial, porque ao contrário da hipo, né? A hipoglicemia, ela vai levando a uma queda do sensório. A hiperglicemia, ela faz esse vermelhidão facial.
dor abdominal, tá? Pele seca, inquietude, o pulso rápido, respiração profunda, tá? E o hálito de maçã, tá? Podendo progredir para o coma, tá? O hálito de maçã que a gente fala é aquela questão relacionada à cetoacidose, né? Que faz aquele hálito que parece um hálito de bêbado, sabe? De uma pessoa que está alcoolizada. O tratamento, então, da hiperglicemia, tá? Baseia-se na administração de insulina. Ela que vai controlar, né, o nível de glicemia plasmática. Complicações, então, da diabetes, né? Eu coloquei essas imagens leves aí para vocês, porque tem complicações bem mais graves, tá? Mas das doenças cardiovasculares em geral, que é o que nós falamos lá na frente, né? Na aula de semana passada. Infarto, AVC, tromboses, né? Vão acontecer com maior frequência. Esse excesso, né, de glicose, ela vai se acumulando. Lembra do estreitamento de vasos? Pô, se eu já tenho um estreitamento de vaso e ainda tem um monte de glicose circulante, vai ter maior chance de obstrução, tá? Doenças vasculares periféricas, retinopatia, nefropatia, o rim sobrecarregado, né, com excesso de glicose que ele tem que filtrar, neuropatias, e aí são aquelas pessoas que reclamam de formigamento nas pernas, nos pés, né? Impotência sexual e o pé diabético, que é bem clássico, porque na diabetes a pessoa vai apresentar dificuldade de cicatrização, né? Maior chance então de infecção por ficar uma porta aberta, e ela tem diminuição da sensibilidade, então ela machuca o pé com maior facilidade por não sentir tanta dor quanto uma pessoa que tenha, né, que não tenha diabetes, né? E aí, por não sentir dor, ela cuida menos, né? E aí ela acaba abrindo uma porta de infecção e vai levando essas grandes infecções aí que levam a amputações, tá? Sinais de coma de diabetes, tá? Quando a pessoa tá entrando em coma ou quando ela já está desmaiada e a gente observa, né, que essa pessoa desmaiada, ela não volta, não é uma hipotensão, e eu avalio essa pessoa e enxergo, então, que ela pode ter sinais de coma. A pele tá seca e as mucosas ressecadas, tá? Os olhos encoados, aquele olho para dentro, náuseas e vômitos, respiração rápida, dores musculares, se ela ainda estiver lúcida, né, consegui te falar, hipotensão associada a uma taquicardia, tá? Sonolência e o hálito cetônico, tá? A conduta é colocar a vítima em repouso, tentar identificar se ela é diabética, tá? E procurar um recurso hospitalar. Diabetes em números, tá? Ela é muito desvalorizada, mas olha lá, há no mundo mais de 387 milhões de pessoas portadoras de diabetes, tá? O Brasil possui 14 milhões de pessoas com diabetes, tá? Estima-se que 46% desconhecem o diagnóstico e 62% dos brasileiros têm pelo menos um fator de risco para o surgimento do diabetes. Eu acho que esse número é até maior, né? E agora vamos falar um pouquinho de asma ou bronquite, tá? Que é uma outra emergência clínica que ocorre com frequência e que a gente vê bastante, tá? É a constrição da musculatura dos brônquios, dificultando a passagem do ar. Então agora a gente não tá falando de rede vascular, tá? Nós estamos falando da rede de brônquios, tá? De rede respiratória ali, tá? Então olha aqui imagens pra gente conseguir enxergar melhor. Os brônquios, então, olha aqui, para a gente pensar em anatomia respiratória, tá? Então, aqui tá a traqueia, né? Então, aqui boca, nariz, né? Faringe, laringe, traqueia, tá? Aqui tá a traqueia. A traqueia vai se dividir em brônquio direito e brônquio esquerdo. Os brônquios se ramificam e depois eles vão virar bronquíolos, que são essas ramificações menores, tá? Na pontinha dos bronquíolos, que são muitos, nós teremos milhões de alvéolos, tá? Que são as bolsinhas com saco que fazem as trocas, né, gasosas. Esses brônquios e bronquíolos, eles devem ser assim, que é somente para passagem de ar, tá? Eles são ricos em cílios para ajudar nesse transporte do ar, né? No entanto, quando a pessoa apresenta uma bronquite e uma asma, né, que tem a bronquite asmática, né, o que acontece é que a pessoa pode começar a produzir muco. E esse muco, né, que é um líquido, né, mais viscoso, ele vai se acumulando aqui na parede, né, isso vai desenvolver um processo inflamatório, aí os brônquios vão dar uma inchadinha, vão ficar em processo inflamatório, edema, né, um dos principais sinais da inflamação.
os brônquios vão inchar, porque tem um corpo estranho ali, né, que não era para estar, e aí diminui a passagem de ar, tá? Brônquio com edemaciado, mais o muco, a passagem de ar está diminuída. Por isso que o asmático faz aquele barulhinho, tá? Olha lá, asma ou bronquite, tá? Um processo inflamatório que produz alterações crônicas nos brônquios. A obstrução das vias aéreas decorre do acúmulo excessivo de secreção na árvore tráqueo-brônquica, provocando tosse produtiva. Então, aquela tosse produtiva é aquela tosse com catarro, né? Então, essa secreção, esse muco, né? Ele vem com aquele catarro que ele precisa expelir, tá? A tosse excessiva vai começar a levar sinais de cianose, né? A boquinha que vai ficando roxa. Aí, a anatomia do aparelho respiratório de novo, né? Pra gente retomar. Então, aqui, ó, a cavidade nasal, né? Oral, né? A orofaringe aqui, né? E aí, depois a gente vai entrar na traqueia, brônquio direito, brônquio esquerdo, indo em direção aos pulmões, certo? Né? Na árvore brônquica, que a gente chama, então, os bronquíolos, ó. E eles são ricamente, né? Compostos de alvéolos. Olha ali, ó. Que também são ricos em capilares, né? Que estão fazendo ali as trocas gasosas, tá? Aqui os momentos de inspiração e expiração, e esse aí para vocês eu sei que é clássico, né? Quando vai fazer um raio-x de tórax, né? Vocês não pedem para o paciente, enche o peito de ar, segura, né? Porque a gente está fazendo uma inspiração, que é no momento que a gente, né, enche os pulmões de ar, né? E aí aqui expande o diafragma e depois na expiração contrai o diafragma para fazer a expulsão do ar. Aqui então com a imagem no raio-x, na inspiração, olha lá, né, estendendo o diafragma e na expiração contrai o diafragma para conseguir então expulsar o ar. Aqui também tá essa imagem aqui que eu quero mostrar para vocês. Então, os alvéolos ali, eles estão fazendo as trocas, estão vendo que tem oxigênio e gás carbônico, né? O CO2 ali junto. Capilares, então, são assim, a gente tem as artérias, né? Então, a aorta, as grandes artérias, né? As artérias que estão circulando no nosso corpo, as artérias começam a virar arteríolas e as arteríolas viram capilares para fazer o retorno venoso. Tá? Então aqui são capilares, os capilares são ricamente vascularizados porque eles têm muita permeabilidade, tá? Então aqui eles envolvem os alvéolos e eles conseguem fazer essa troca gasosa aqui, ó, tá? Então eles devolvem, eles captam o oxigênio e devolvem o gás carbônico que estava na circulação, tá? E aí os capilares vão fazer o retorno venoso, né? Vão virar vênulas e as vênulas vão virar veias para voltar para a circulação, né? Para o coração. Sinais e sintomas, então, tá? Da asma ou da bronquite. Dificuldade respiratória, ruídos respiratórios audíveis, uso de toda a musculatura de tórax, tá? Então a gente começa a ver uma dificuldade respiratória em que a pessoa às vezes tem esforço respiratório. O que é isso? Ela faz uma contração muscular entre a clavícula ou entre as costelas, a gente enxerga, tá? Em criança é comum a gente ver batimento de asa de nariz quando ele tá fazendo muito esforço respiratório, tá? A ansiedade e a agitação vão vir junto, né? Porque a pessoa fica nervosa, não tá conseguindo respirar. Quanto mais agitada ela ficar, mais ela vai ter dificuldade respiratória, né? E vai começar a ocorrer uma cianose dos lábios, né? Os lábios estão perdendo oxigenação, vão ficando roxos. Toda pessoa com dificuldade respiratória em momentos de Covid, a gente deve pedir para ela baixar a máscara para a gente olhar a coloração da mucosa, tá? Conduta, então, afastar a vítima do local agressor, tá? Tem uma tendência as pessoas querem ficar tudo em volta. Isso é muito pior, porque as pessoas estão captando o oxigênio que ela mesma já tem dificuldade de captar, né? Então a gente precisa acalmá-la, né, para ela respirar mais devagar, para conseguir fazer as trocas, por mais que esteja difícil, tá? E deixá-la num ambiente em que favoreça, né, a oxigenação. Repouso na posição sentado. Sentado a gente respira muito melhor do que deitado, tá? É bem comum agora em relação ao Covid as pessoas reclamarem de falta de ar noturna. Acordam com a sensação de falta de ar e aí elas precisam dormir sentadas, tá? Dificuldade respiratória. Ministrar oxigênio, né? Então, dependendo se essa pessoa já entrou em cianose, tá com dificuldade respiratória, ela precisa ir para o serviço de emergência, porque ela vai precisar de oxigênio. Observar sinais vitais, né? Transportar para um hospital.
e ficou faltando, eu acho que só mais a convulsão fica pro próximo vídeo.